Então, sejam bem-vindos e bem-vindas na casa do Senhor, amém? Que seu coração esteja pronto e preparado para receber essa palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 7, diz assim: agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. Mais uma vez, agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. Louvado, Senhor, seja o seu nome por tua palavra. Que o Senhor nos dá a alegria, a graça e o favor e a honra de mais uma vez ministrar para a tua igreja. É a sua noiva, Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de ministrar a tua palavra para ela. Por isso, Senhor, que eu consiga falar daquilo, tudo que o Senhor tem colocado no meu coração com esse texto, para que a tua igreja cresça e seja edificada pelo poder da tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode tomar seu assento. Eu, na semana passada, cheguei a publicar esse texto. Deixa eu voltar. Eu cheguei a publicar os tópicos dessa pregação na semana passada nas minhas redes sociais. E hoje eu quero pregar então essa palavra mais completinha para você, porque é isso que está queimando no meu coração, como eu disse, para pregar hoje. E o tema da palavra de hoje é: qual sua identidade no céu? Olha para a pessoa e fala assim: qual a sua identidade no céu? Porque isso mexeu muito comigo na semana passada. Porque no meu devocionais da semana passada, isso foi mexendo muito forte no meu coração. Quando nós lemos esse texto, deixa eu abrir aqui mais uma vez. Agora eu vou abrir na minha Bíblia, que eu li ali no aplicativo. Mateus capítulo 28, versículo 7. Quando eu li esse texto, muitas coisas o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Coisas que são só para mim, mas coisas que eu preciso compartilhar com você. E aí quando a primeira coisa que me saltou aos olhos é essa questão da identidade. Essa questão de saber como eu sou conhecido no céu. É como o céu me reconhece. O céu olha para mim, como é que ele fala, né? Mas pastor, o que é identidade? Se a gente for olhar, o que é identidade na terra? Uma vez eu preguei aqui na igreja, alguma ou duas vezes, sobre identidade, né? Acho que foi algum seminário, algo assim. Mas aqui na terra, o que é identidade? Identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Traduzindo, identidade é aquilo que me define como um indivíduo. É aquilo que me define como um e não como outro. Como assim? Identidade é aquilo que só eu tenho, são as minhas características que só eu tenho, e isso me distingue de você. E me faz então um indivíduo, que não sou você, sou eu. Então a minha identidade me define como quem eu sou. E a sua identidade te define como quem você é. E ainda que sejamos todos da raça humana, eu sou um e você é outro. E cada um tem a sua identidade. Então a identidade são essas características que nos distinguem uns dos outros. Por exemplo, a impressão digital, cada um tem a sua. O timbre de voz, cada um tem a sua. E a íris dos olhos, cada um tem a sua. No mundo inteiro, ninguém tem a voz que você tem. Ainda que se pareça com a sua voz, não tem a mesma voz, é só parecida. Ninguém tem a impressão digital do seu dedão como você tem, só você tem. E ninguém tem a íris dos olhos como você tem, só você tem. São 8 bilhões de pessoas no mundo e só você tem essas características que são suas e eu tenho as minhas que são minhas, e isso me torna um indivíduo. Essa é a minha identidade. Haja vista que no nosso documento de identificação nós temos a nossa impressão digital lá. E é aquilo que me distingue, além daquele número, além daquele nome, além da filiação que diz de onde eu venho, tem aquilo que eu sou, a minha identidade. Eu sou o que está escrito naquela identidade. Então a identidade é aquilo que me distingue como indivíduo, me define como indivíduo. Na terra é assim, e no céu é a maneira como o céu me define.
É a maneira como o céu olha para mim e me define. Identidade na terra é isso que eu falei. Identidade no céu é o quê? É a ratificação do céu de estar cumprindo o meu chamado. Ou seja, se identidade no céu, na terra, são características que me definem como indivíduo, e isso me distingue de você, no céu é o céu olhando para mim e verificando, ratificando, confirmando ou não, se o propósito pelo qual foi gerado está sendo cumprido. Se eu sou aquilo que Deus me gerou para ser, porque eu tenho um propósito, você também, sim ou não? Eu tenho um propósito, você também, amém ou não? Agora, a sua identidade é, você está cumprindo esse propósito? Você lembra daquela árvore que Jesus olhou de longe, era uma árvore bonita e parecia dar fruto, e quando Jesus chegou diante dela, ela não tinha fruto, apesar de ser bonita, e o Senhor a condenou, e ela imediatamente secou, porque ela parecia ser, mas não era. Ora, por acaso Jesus não sabia que aquela árvore não tinha fruto? Jesus está falando o seguinte: há árvores que aos olhos parecem muito bonitas, mas não estão cumprindo um propósito, estão fora da sua identidade. Então quando o céu olha para você, como é que ele te define? Qual é a sua identidade? Começa a pensar. Eu estou aqui na igreja hoje, você também. Feche seus olhos e começa a pensar assim: quando o céu olha para mim, quando Deus olha para mim, Jesus, Espírito Santo, quando os anjos olham para mim, como a Nanda falou, tem um anjo enorme nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Quando o céu olha para mim, como que ele me define? Como é que ele me chama? Como é que ele te chama? Ele ratifica ou não aquele propósito pelo qual você foi gerado? Ou seja, ele confirma que você está cumprindo um propósito pelo qual você foi gerado ou não? Como que o céu te define? Aqui no texto que nós lemos de Mateus capítulo 28, versículo 7, os anjos disseram para aquelas mulheres, quem mulheres? Maria Madalena e a outra Maria, disseram assim, ó: vão e digam aos discípulos. Vão e digam aos discípulos. Quando o céu, os anjos representando o céu, chegou para aquelas mulheres, falou assim: vai lá e fala com os discípulos. Então ser discípulo é a identidade daqueles homens que Jesus tinha separado para caminhar com ele. Essa era a identidade deles. Então quando o céu olhou para Maria Madalena e a outra Maria, falou acerca daqueles homens que caminhavam com Jesus. Aqueles homens são reconhecidos no céu como discípulos de Jesus. Então vai lá e diga para eles, vai lá e fala com eles, vai lá e dá esse recado para eles. Amém ou amém? Quando o céu olha para mim, quando o céu olha para você, como é que o céu te define? Quando olhou para Davi, falou: esse é um homem segundo o coração de Deus. Quando olhou para Jó, falou que homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Na terra não há nenhum homem como Jó, disse Deus. O céu olhou, Deus olhou do céu e falou assim: Jó é homem íntegro, reto, que me teme, desvia do mal. Na terra não tem ninguém igual a ele. Essa é uma identidade de Jó. Quando o céu olha para mim, quando o céu olha para você, como ele te define? Qual é a sua identidade? Quando o céu olhou para Jesus, falou assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Essa é a identidade de Jesus, o filho amado que dá alegria ao Pai. Quando o céu olha para mim, quando o céu olha para você, como ele te define? Qual é a sua identidade? Quando o céu encontrou aquelas mulheres, falou acerca dos discípulos. Vai lá e fala para os discípulos. A identidade dos discípulos é tanto de discípulo que só consigo chamá-los de discípulos. Quando nós vamos nos referir àqueles 11, aqui já eram 11 homens que Deus, que Jesus separou para caminhar com eles, todos nós os chamamos de discípulos. Essa era a identidade deles. Então o céu encontrou-se com Maria e Maria Madalena e falou assim: vai lá e fala com os discípulos, aqueles discípulos. Agora, queridos, discípulos, quem são os discípulos? Ou o que é ser um discípulo? Porque isso está martelando muito forte na minha mente e está queimando muito forte no meu coração. Qual é a minha identidade nessa terra e qual é a sua identidade nessa terra? Quando o céu olha para nós, o que o céu diz a nosso respeito? Como que eles nos chamam? Aos discípulos, disse discípulos.
E o que é ser um discípulo, querido? Discípulo sempre tem um mestre. Fala assim, discípulo sempre tem um mestre. Irmãos, a principal prerrogativa para ser discípulo é ter um mestre com o qual você se identifica, com a visão dele e assume para si como sendo sua. Peraí, pastor, o senhor falou muito rápido. Então vamos lá. A principal prerrogativa de ser discípulo é que o discípulo tem um mestre com o qual ele se identifica e identifica-se também com a visão que esse mestre tem, ao ponto de assumir a visão do mestre para si. Esse é um discípulo. Então, para ser discípulo tem que ter mestre. Não existe discípulo sem mestre. Não existe discípulo sem mestre. Porque o discípulo não faz nada que não vê o seu mestre fazer. Jesus falou assim, tudo que eu faço porque eu vejo meu pai fazendo, e assim eu faço. E tudo que nós temos que fazer como discípulo de Jesus é olhar o que ele vem fazendo e repetir o que ele faz. Então não há discípulo sem mestre. Não há discípulo que não cumpre o propósito do mestre. Todo discípulo, ele assume a visão do seu mestre como sendo sua. Amém ou não amém? Discípulo segue seu mestre, aprende com ele, assume o seu legado e assume a sua missão. Então discípulo segue o mestre, assume aquela visão, assume o seu legado, assume a missão do mestre. Discípulo, por assumir a missão do mestre, não tem vontade própria. Discípulo, por assumir a visão e a missão do seu mestre, ele não tem vontade própria. Ou, poderíamos dizer, na verdade, a vontade do discípulo é seguir a visão do seu mestre. Ele não tem vontade que o vai levar para longe do caminho do mestre. A vontade do discípulo é cumprir o chamado do mestre, é assumir o legado do mestre. Então ele não tem visão própria, ele segue a visão do mestre. E aí eu quero lembrar de uma frase do pastor Adalberto: como não existe auto-envio, né, pastor? Não dá para eu ser um autodiscípulo, porque eu tenho que seguir a visão de um mestre e a ele me submeter. Eliseu assumiu a missão de quem? De Elias. Você lembra? Elias foi tomado no redemoinho, veio a carruagem de fogo, o redemoinho tomou Elias, a capa dele caiu, Eliseu cumpriu, ficou observando, pegou a capa e assumiu a missão de Elias. Assumiu o legado de Elias. Assumiu o propósito de Elias. Josué assumiu a missão de quem? De Moisés. Preguei isso aqui na outra semana, não sei quando foi. Não, dei aula na escola dominical. A aliança de Josué com Moisés. A aliança do serviço. E Josué, ele herdou a missão e a visão de Moisés. Por 40 anos, depois que saíram do Egito, Josué estava junto de Moisés. No final da caminhada, quem cumpriu o chamado de Moisés foi Josué. Porque ele assumiu um legado, assumiu uma visão, assumiu uma missão. Discípulo assume legado e missão do mestre. Aleluia! Timóteo, podemos dizer que ele assumiu a missão de Paulo. Ele foi o discípulo de Paulo. E os discípulos, os 12, os 11, né? Que um suicidou-se. Assumiu a missão de quem? De Jesus. Você é discípulo de quem? Você é discípulo de quem? Nós somos discípulos de quem? Não é do pastor Ricardo, é de Jesus. Nós todos somos, todos e todas somos discípulos e discípulas de Jesus. Então há uma missão e há um legado a ser assumido. E essa missão, esse legado, ela é maior do que a minha vontade. Ela é maior do que aquilo que eu acho que é certo e errado. Porque eu não faço o que eu quero fazer, eu faço o que vejo Cristo fazer.
E você também, como discípulo, precisa ser assim. Precisa fazer assim, porque o discípulo, ele assume o legado, a missão do seu mestre. O discípulo, ele toma a visão do mestre como sendo sua. Amém ou não amém? Então, discípulo sem mestre não é discípulo, é impostor. Discípulo que não obedece mestre não é discípulo, é impostor. Discípulo que não honra a vida do mestre não é discípulo, é impostor. Discípulo que não assume legado e missão do mestre não é discípulo, é impostor. Tem aqui amém ou não amém? Poxa, pastor, a gente está voltando do feriadão e veio assim essa palavra, irmão. Primeiro foi comigo, irmão. Eu passei o feriado apanhando, agora é minha vez de compartilhar. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você. A primeira é: os anjos disseram para as mulheres, vão lá e falam com os discípulos. Então a identidade daqueles homens era a identidade de discípulos. A segunda coisa foi para as mulheres que foram ao sepulcro que o anjo entregou a revelação. Mas foi para os discípulos que Jesus entregou a missão. Foi para as mulheres, Maria Madalena e outra Maria, que foram ao sepulcro, que o anjo entregou a revelação. Mas foi para os discípulos que Jesus entregou a missão. Presta atenção. Quem você é? O que recebe a revelação do anjo? Ou o que recebe o encargo da missão de Jesus? Irmãos, revelação é para todo mundo. Revelação é para todos. Missão só para discípulo. Todo mundo recebe revelação. A palavra está sendo revelada para você agora aqui. Mas só discípulo assume o encargo dessa missão. Nem todo mundo que recebe a revelação se torna um discípulo para assumir a missão. Porque eu conheço gente, e não poucas, que já fez curso disso, daquilo, outro, do outro. Já foi em tal conferência, tal seminário. É catedrático em seminários e conferências, mas nunca foi discípulo. Só recebe revelação. Eu conheço gente, Ananda, também, que sai da conferência, pula para outra, sai da outra, pula para outra, sai da outra, pula para outra, mas nunca muda o modus operandi da vida dela. Nunca é discípulo, só recebe a revelação. Revelação é para todo mundo. Vai no encontro com Deus, recebe a revelação. Quando volta, não se torna discípulo. Só recebeu a revelação, a vida continua a mesma coisa. Não mudou nada, porque não é discípulo. Não é discípulo. Vai para o reencontro, volta, agora vai. Só que não assume a posição de discípulo, continua só recebendo a revelação. Revelação, estou até arrepiado. É de Deus, arrepiei. Isso não é ser discípulo, isso é só revelação. Agora, o que tu vai fazer com isso é que muda a tua história ou não. Se você se tornar um discípulo de Jesus, isso muda a sua história. Porque um dia eu só recebi a revelação, irmãos, e achava que eu estava do jeito que Jeová queria. Até que eu entendi que eu tinha que cumprir um chamado, um propósito. Seguir o meu Jesus. Seguir o legado que Ele deixou para mim. Então passei a tornar-me discípulo. Então a revelação é para todo mundo. Mas a missão não. A missão é só para discípulo. Tem gente, né? A Nanda viu aqui o anjo. A gente viajou esse feriado. A Nanda falou, tinha um anjo em cima do nosso carro. Foi com a gente, voltou com a gente. Um anjo enorme em cima do carro. Glória a Deus, aleluia. Amém, seu anjo? Mas meu negócio é com Jesus. E o dele também é. Ele sabe qual é a missão e o encargo dele. E nós temos que saber qual é a nossa. Porque, queridos, já vi, a igreja está meio assim, e Jesus disse isso. Agora, estou vendo um anjo. Como assim? Anjo só entrega a revelação. O encargo da missão quem entrega é Jesus, querido. Então para de ficar procurando anjo. Ele vai se apresentar para você. Bem, se bem que para mim nunca apresentou, né? Lembra que eu te falei que eu falei para vocês que eu tinha um... Quando eu virei crente de verdade, eu já fui crente em minha boca. Mas quando eu virei crente de verdade, eu queria ter visões.
Porque eu estava entrando em muita batalha espiritual, muita treta, muita guerra. E aí muita batalha. E aí eu falei assim, eu preciso ver, hein, César, contra quem eu estou lutando, ora bolas. Aí eu fui lá no meu pastor. Ele estava dando um estudo bíblico na igreja dele. Eu sentei lá. Aí ele começou a rir para minha cara. Eu falei assim, e perdi. Beleza, quando ele acabou lá, eu falei, olha só, bota a mão na minha cabeça aí e ora. Ele, para quê? Porque eu quero ter revelação, quero ter visão. Ele assim, mas assim, tipo mãe de Ná? Põe a mão e já vai acontecer? É só você querer, eu ponho a mão e acontece. É mágica, é o negócio. Eu falei, não, pastor, para de brincadeira aqui. Poxa, olha só, eu oro, a gente expulsa demônio, a gente faz vassoura de fogo na casa dos outros, a gente entra em cada treta. Eu preciso ver contra quem eu estou lutando. Aí ele falou assim, vamos lá para casa conversar? Eu fui para a casa dele. Aí conversamos mais um pouco, ele falou assim, tá bom, agora eu vou orar. Fiquei em pé, ele botou aquela mão de raquete na minha cabeça assim. E começou a orar e começou a rir. Quando ele começa a rir, irmãos, já era, perdeu. Aí Deus falou assim, para que você quer ver se eu vejo por você? Eu falei, não está mais aqui, não quero ver mais nada. Eu não quero ver mais. Ele falou assim, o teu negócio é na palavra. Contigo a revela é na palavra. Eu falei, amém. Glória a Deus. Por isso que eu falo para vocês que tem convicção do meu chamado, que é na palavra. Agora tem gente que tem visão de anjo, mas quem tem visão de anjo também vê demônio, irmão. Então deixa esse negócio de ver para quem está vendo. O meu negócio é com a palavra. E se manifestar, sai em nome de Jesus. Mas tem gente que se contenta em ver o anjo. Só que eu tenho que voltar lá para Maria e falar para você, precisamos escolher a melhor parte. A melhor parte é estar aos pés de Jesus. Porque é ali que nós recebemos o legado da missão de Jesus. Porque revelação é para todo mundo, missão só para discípulo. Missão só recebe quem é discípulo. Missão só recebe quem está aos pés de Jesus. E a missão, querido, é cumprir o propósito pelo qual você foi gerado antes do ventre de tua mãe. Então todos nós temos uma missão. Só que essa missão só recebe quem é discípulo. Ainda que você tenha tido a revelação, eis que te digo que serás um profeta nessa terra, eis que te digo que serás um homem de guerra nessa terra, eis que te digo que serás um evangelista, eis que te digo que você vai dançar na minha presença, eis que te digo que tu vai pastorear um grande rebanho. Isso é só revelação. Tu tem que virar discípulo para receber o encargo da missão. O eis que te digo é só para tu entender a confirmação do teu chamado. Mas a tua postura, o teu comportamento de ser ou não discípulo, que vai dizer se o céu vai olhar para você e vai dizer, esse é um discípulo ou não. Por quê? Porque quando o anjo apareceu para Maria e a Maria Madalena, falou assim, vai lá e fala com os discípulos. Quando você continua aqui em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, você vai ler o seguinte. No 16, os 11 discípulos, quem? 11 quem? Discípulos, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Discípulo gosta, respeita e sabe o que é a missão do anjo, mas ele anda com Jesus. Ele anda com Jesus. Você está ligado? Está entendendo? O anjo sabe disso, irmãos. Glória a Deus, ele sabe da missão dele. E ele não quer que você adore a ele, não. Ele quer que você adore a Jesus. Mas o anjo só traz a revelação. O discípulo recebe o legado de Jesus. Aí chega aqui no versículo 19. Pega aqui a partir do 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo. Jesus aproximou de quem? Dos discípulos. Porque quem anda com Jesus, Jesus quer andar com eles. Quem é discípulo de Jesus, Jesus fala assim, vamos no monte orar comigo? Discípulo é isso. Discípulo é encorajado por Jesus a ir para o monte orar. Tipo, tu acorda 3 horas da manhã e fala assim, Jesus está me chamando para orar. Jesus está me chamando para o secreto. Isso é discípulo. Porque quem é discípulo gosta de caminhar com Jesus, e Jesus gosta de caminhar com seus discípulos. Porque se ele não gostasse, irmãos, ele caminhava com anjo na terra. Porque você acredita que tem pessoas que são anjos nessa terra, sim ou não? Quem já ouviu vários testemunhos de uma pessoa que apareceu, fez isso, fez aquilo, depois sumiu, ninguém sabia quem era? Eu ouvi vários. Na Bíblia tem um monte de exemplo de pessoas que eram homens e mulheres, homens, mas eram anjos. Jesus poderia andar com os anjos na terra, irmão. Ele preferiu andar com discípulos. Por quê?
Porque aqueles que são discípulos de Jesus agradam o coração de Jesus, e por isso Jesus quer andar com eles. Porque é para os discípulos que ele entrega a missão. Missão é cumprimento do chamado. Aí o versículo 19 fala assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual era a missão dos discípulos? Fazer discípulos. De quem eles receberam? De Jesus. O que o anjo disse para Maria e a outra Maria? Vai lá e fala para o discípulo ir para lá, para Galileia, que eles vão encontrar Jesus lá. Esse era o recado. Porque a revelação todo mundo pode receber, missão só discípulo recebe. A pergunta é: quem você é quando o céu olha para você? Você é aquele que e aquela que recebe a revelação? Irmãos, problema nenhum receber revelação não, tá? Temos que receber revelação. É ela que testifica o nosso chamado. Amém? O problema é que não pode ficar só na revelação e não tomar ação. Não dá para ficar só de revelação em revelação. O culto hoje não foi bom porque não teve revelação. O pastor entregou 30 revelações, eu só tinha 31 pessoas na igreja, entregou para todo mundo, menos para mim. O culto não foi bom. Irmão, o culto não é de revelação. O culto é de adoração de discípulos ao seu mestre. Se haver revelação, glória a Deus, o culto é dele. É tudo por ele, para ele, são todas as coisas, glória a Deus, aleluia. Mas o culto é para ele, é culto de discípulo que adora o seu mestre. Isso é culto. Então se o culto hoje não foi bom, por exemplo, estou dizendo que não foi, para mim está maravilhoso, delicioso, presença de Deus. Mas se para você não está sendo bom, o problema não está no culto, está no teu propósito, coração. De repente vai buscar uma revelação. Eis que te digo que Deus vai fazer assim. Se ele não fizer, irmãos, discípulo não tem vontade. Discípulo não tem vontade. A vontade do discípulo é cumprir a vontade do seu mestre. Um jovem chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu quero te seguir. Vai lá, vende tudo que você tem e me segue. Ah, não vai dar não. Lembra do jovem rico? Porque o jovem rico não queria abrir mão da sua vontade, da sua riqueza. Discípulo não tem vontade. A vontade do discípulo é cumprir a vontade do seu mestre. Quem você é quando o céu olha para você? O que o céu diz a seu respeito? Qual é a sua identidade no céu? Qual é a sua identidade no céu? Quando o Espírito Santo pega, por exemplo, a irmã Soninha, manda te entregar um recado, o que o anjo ou o Espírito Santo diz a seu respeito para aquela que vai entregar a visão? Como entregou para Maria e Maria Madalena: diga aos discípulos. O que diz a seu respeito? Porque o que o mundo diz a seu respeito pouco importa. O que importa é que o céu diz a seu respeito. O que o céu diz a seu respeito é o que nos importa. Quando o céu foi entregar a revelação para os discípulos que Cristo havia ressuscitado, o céu disse: fala com os meus discípulos. Quando Deus tem a revelação da sua bênção chegando para os discípulos, aqui era a ressurreição de Cristo, e para nós também, mas aquilo que você tem buscado, o que o céu vai dizer para aquele que vai entregar a revelação para você? A sua identidade no céu precisa ser de discípulos, porque a missão do discípulo é: vai lá e faça mais discípulos. E se a missão do discípulo é fazer discípulo, e eu sou discípulo, eu preciso fazer discípulo. E você também. Qual é a sua identidade no céu? Fique em pé no seu lugar.